Bom, meu nome é Michael e eu também vou falar sobre as doenças trazidas de outros países ou até mesmo de outros continentes para o Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil é um país bastante miscigenado, com diversas culturas, entre africanos, indígenas e etc. Mas afeta também as questões dos países vizinhos, como Argentina, Venezuela, Equador. Enfim, um dos casos mais recentes está acontecendo em São Paulo. De acordo com um avanço da imigração à Venezuela, é visto com a preocupação por Roraima, que afirma de agir de forma solitária sem apoio do governo Michel Temer. De acordo com ela, além das questões econômicas, uma das preocupações é com doenças importadas do país vizinho. Nós estamos recebendo alguns venezuelanos com algumas doenças que nós já praticamente erradicamos em nosso estado. Mandaram medicamentos para o mês, e isso já foi há muito tempo. Então, o governo federal precisa imediatamente tomar previdência para ajudar o nosso estado. Então vemos que nessa situação o estado de Roraima está sofrendo muito devido à imigração de venezuelanos para o Brasil e devidamente principal no seu estado. Meu nome é Cauã e eu vou falar sobre as doenças mais comuns na África. Sabemos que a África do Sul é um dos países que mais está sofrendo com crise de fome e pobreza no momento, não é verdade? Depois da fome vem as doenças que matam milhares de pessoas por dia, sendo que a maior parte dessas pessoas são crianças. A África, além de ser atingida por uma doença contagiosa chamada cólera, a seca, fome, conflitos, também é considerada um dos continentes mais afetados pela AIDS, onde que mais de 12 milhões de pessoas é afetada por essa doença e mais de 20 milhões de pessoas, incluindo crianças, é afetada por outras doenças que vamos citar logo a seguir. Meu nome é João Murilo e eu vou falar um pouco sobre as doenças mais comuns na África. A África, além de sofrer com a miséria e a fome, também tem que conviver com vários tipos de doenças contagiosas, onde que as mais comuns são tuberculose, hepatite, malaria, AIDS, HIV, cólera, gripe, sarampo, coqueluche, rubeola, febre amarela e muitas outras doenças que já causou a morte de um número muito alto de africanos, incluindo assim a Etiópia, Quênia, Somália e outras regiões do chifre da África. Bom, meu nome é Wesley e eu vou falar sobre o ebola. A doença por vírus ebola, DVE, também é denominada no Brasil por doença por vírus ebola, é uma doença que atinge seres humanos e outros mamíferos e que é provocada pelo ebola vírus. Os sintomas têm início 2 a 3 semanas após contrair o vírus, manifestando-se inicialmente por febre, garganta inflamada, dores musculares e dores de cabeça. Esses sintomas são seguidos por vômitos, diarreia, exantema e par de insuficiência hepática e renal. Nesta fase, a pessoa infectada pode começar a ter hemorragias tanto internas como externas. Em caso de morte, esta geralmente ocorre entre 6 a 16 dias após o início dos sintomas. Na maior parte dos casos, deve-se a diminuição da pressão arterial resultante da perda de sangue. Ele pode ser adquirido através de contato com o sangue ou outros animais biológicos de um ser humano ou animal. Os principais sintomas de ebola é as dores na barriga e na cabeça, e principalmente a febre. Os lugares com mais casos de ebola é na Guiné, na África. O Brasil tem diversos casos de sarampo trazido da Venezuela, mas o país já é livre desta doença. O Ministério da Saúde informa que o Brasil continua livre do sarampo e que o caso confirmado em Roraima foi importado da Venezuela. Atualmente, a pasta investiga outros casos suspeitos da doença. Segundo a Secretaria de Saúde de Roraima, um dos casos em investigação é de uma brasileira que mora em Boa Vista. O restante são de venezuelanos. Em 2016, o país ganhou certificado de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde.
O Ministério da Saúde diz que, como não há transmissão dentro do território, o país permanece livre da doença conforme o certificado emitido pela OPAS. Cada doença comporta-se de uma maneira específica, disseminando-se de diferentes formas. Algumas não conseguem espalhar-se por grandes regiões, ficando restritas a algumas populações. Outras, no entanto, podem atingir o país inteiro e até mesmo outros continentes. Conhecer como a doença comporta-se é essencial para compreender o que é uma pandemia e como ela acontece.